Olá, bom dia. A notícia de frente dessa sexta-feira está no ar. Hoje, dia 18 de outubro, e aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar a notícia de frente dessa sexta falando que o TCE cita estouro da LRF e sugere que Cuiabá não conceda reajuste aos servidores. A capital já aplicou 52,53% da receita em salários, enquanto o limite prudencial é de 51,3%. O conselheiro interino do TCE, Moisés Maciel, acatou sugestão da equipe técnica da Corte e do MP, Ministério Público de Contas, em deferir um pedido de suspensão do aumento de 30% concedido pelo prefeito Emanuel Pinheiro aos servidores da área de regulação e fiscalização de Cuiabá. Todavia, ele emitiu uma recomendação para que a Prefeitura de Cuiabá só conceda o reajuste salarial quando se adequar ao limite de lei de responsabilidade fiscal. Atualmente, o Poder Executivo da capital já ultrapassou o limite prudencial de gastos com salários. O aumento é previsto para ser pago em 3 parcelas de 10% a partir de 2020. Essa posição aí do Tribunal de Contas, né, faz a gente lembrar daquele rebaixamento, né, da nota da Prefeitura de Cuiabá, lá pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? Quando rebaixou Cuiabá tinha nota B e caiu para a letra C, tirando de Cuiabá aquele título de bom pagador. Tem uma relação com isso também, não tem, Antero? Tem, é evidente que tem, né? Quer dizer, a Secretaria do Tesouro Nacional já havia detectado também, embora o TCE também tivesse detectado bem antes, né? Porque a notícia fala em limite prudencial de 51,3%, quando na verdade o limite prudencial é de 49%. O Emanuel já está gastando 52,53%. Isso tudo remete ao seguinte raciocínio, né, Lúcio? É ou não uma irresponsabilidade fiscal essa busca de maior salário pelo Emanuel? Eu quero dizer aqui ao telespectador que eu não sou nenhum incoerente. Eu defendi aqui no programa de ontem ou de anteontem, desta semana, em um dos programas desta semana, eu defendi aqui que não tinha problema aumentar o salário do prefeito para R$32 mil. E eu não vejo problema realmente nisso. Mas como isso tem vinculação com funcionários da Secretaria de Fazenda, com procuradores do Estado, etc. e tal, não dá para aumentar o salário do prefeito. E isso me leva aqui à seguinte crença. Estaria Emanuel tentando imitar Silval Barbosa? Porque Silval Barbosa, quando viu que ia deixar o governo, ele tomou uma série de medidas para inviabilizar o Estado para os futuros gestores. Aí veio Pedro Taques, que não tomou nenhuma medida para sanear as coisas. Aí veio Mauro Mendes, que sofreu com a incompetência do Silval, a corrupção do Silval, e com a corrupção do governo Pedro Taques e com a incompetência do Pedro Taques, está tendo que arrumar as coisas. O Emanuel, então, com esse projeto, isso aqui leva luzes sobre esse projeto do aumento. Será que não é para inviabilizar Cuiabá? Eu acho que cria uma... Olha, eu quero retirar aqui o que eu disse no programa de ontem ou de anteontem. Porque quando eu disse isso, não tinha esta informação do Tribunal de Contas do Estado. Quando se já estourou o limite de gastos, não tem que falar em aumento de Emanuel, rapaz. Aumentar para 32 mil... Ele recebe 32 mil, mais 25 mil de verba indenizatória, mais 25 mil de Assembleia Legislativa, são 82 mil reais de salário, enquanto que um ministro do Supremo recebe 32. E é preciso, Antero, chamar a responsabilidade também da Câmara Municipal de Cuiabá.
Eles não estão aí divulgando, fazendo propaganda de que vão autorizar, que a Câmara vai assumir o papel dela e vai autorizar reajuste, ou pelo menos iria autorizar reajuste de mais de 1.000 funcionários do município? Não foi divulgado isso? Sim. Não foi? Foi, mas fazendo foi nesse propaganda episódio disso? que Foi a gente nesse episódio. falava Não é isso? sobre, É isso. sobre o salário, que o Antero Que eu cita, até né? fiquei em contraposição. Aliás, eu até apoiei a adesão deles, Mas sem saber sem saber disso. essa posição aí do Agora, eu Tribunal acho de que a Contas. Câmara tem que Agora, ser... já existia uma desconfiança em relação a isso, que não andava bem, não é? Que não andava bem o equilíbrio Pois é, das Lúcio, contas da mas- prefeitura nesse aspecto, não é? Mas agora criou a obrigação da Câmara rejeitar o projeto. Da Câmara não aceitar debater o projeto. Misael Galvão tem a responsabilidade de não aceitar debater o projeto. Os vereadores de Cuiabá, os 25, não se trata de oposição, de situação, de coisa nenhuma. Não podem autorizar isso. Isso aqui é autorizar a quebradeira com Cuiabá. Isso aqui é assim. Sabe o que é isso aqui? É quase uma confissão de que não acreditam na reeleição do Emanuel e que, portanto, querem jogar para tudo quanto é lado, né? E deixar a capital quebrada, E assim deixar como a está. capital quebrada para inviabilizar o futuro gestor. E muitos vereadores, ao assumir essa posição simpática de reajustar os salários, de dar aumento, sem ter condição, eles estão olhando para quem, Antero? Estão olhando para a eleição do ano que vem. Pois é. Ou seja, agora é o seguinte, agora ninguém pode ser irresponsável, né? Eles não têm esse direito. E aí, eu quero aqui fazer uma cobrança, Lúcio. Eu acho que o Ministério Público tem que fazer uma notificação recomendatória a todos os vereadores. Primeiro, o Ministério Público sendo notificado pelo Ministério Público de Contas. E depois o Ministério Público fazer uma notificação recomendatória a todos os vereadores. Porque o vereador que aceitar uma coisa dessa tem que ser processado por improbidade. Não é possível. Ah, mas o vereador é livre para manifestar a sua convicção. Tudo bem, mas ele não é livre para cometer ato de improbidade. E não é livre para colocar Cuiabá numa situação de desespero. Então, esta situação exige que a Câmara Municipal haja com E responsabilidade. um outro ponto, já chegou até a ser levantado esse tema, um outro ponto que o Tribunal de Contas do Estado precisa dedicar um pouco mais de atenção, ainda nesse aspecto do que pode ficar de herança para o futuro, diz respeito aí aos empréstimos para realização de obras. É lógico que obras são importantíssimas. As comunidades cobram, os bairros têm necessidade, só que o município ele tem que tomar cuidado para se não endividar além da sua capacidade de pagamento, porque senão o problema vai estourar ali na frente. É aquela famosa bomba de efeito retardado, tipo essas aí, tipo aquela que Silval Barbosa deixou, né? Concedendo aumentos reais de salário para algumas categorias, não é isso? E aí o problema estourou no governo seguinte, né, do governo de Pedro Taques, aí ele não teve pulso firme para enfrentar essa situação e acabou estourando agora no atual governo, né? Olha, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Antero. Olha, o meu destaque é o seguinte, é uma estapafúrdia necessidade, é uma estapafúrdia, não é este, é uma estapafúrdia necessidade da Câmara Municipal de Cuiabá de fazer a coisa errada. Porque a Câmara Municipal de Cuiabá agora diz que vai voltar a perseguir o Abílio. Provavelmente podendo reabrir um processo de cassação do vereador Abílio Júnior. São essas idas e vindas da Câmara que não dá, né? O Abílio vai ser cassado, sabe por quê? Vai ser cassado não, ele não será cassado.
Isso foi cassado, não demora meia hora, a justiça manda voltar. O Abílio está sendo perseguido pelos vereadores da base porque ele denunciou corrupção na saúde. Oséias Machado foi quem apresentou a denúncia na Câmara. Ele é um dos denunciados por Abílio naquela Operação Sangria. É um dos investigados, é um dos que responde inquérito no Ministério Público. Enfim, ou a Câmara acerta o passo ou não há comunicação que resolva o problema da Câmara. É isso. E só para complementar seu destaque, Antero, a base do prefeito Emanuel Pinheiro, né, pensando em colaborar, pensando em ajudar, pode ter criado problemas muito mais sérios para o prefeito. Estava publicado lá no PNB Online, de ontem à tarde, que o prefeito Emanuel Pinheiro, no caso da CPI do Paletó, vai ser investigado só em 2020, ou seja, no ano da eleição. Só para complementar aí o seu destaque aí sobre a Câmara Municipal de Cuiabá, que aí é o seguinte, eles pensando que estão ajudando o prefeito Emanuel Pinheiro, eles recorrem para suspender a CPI, não é isso? E aí, na outra ponta, eles querem condenar um vereador que denunciou corrupção. É isso? É isso. É isso. Lúcio, e o seu destaque? Meu destaque é o seguinte, Nayara, é que um ex-dirigente lá do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado aqui em Mato Grosso, o promotor Marco Aurélio de Castro, foi denunciado criminalmente ao Tribunal de Justiça, mais especificamente ao órgão especial do Tribunal de Justiça, e esta denúncia-crime já está nas mãos do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Essa denúncia-crime já foi protocolada e a denúncia foi feita pelo Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira. E essa denúncia-crime é por conta do vazamento de uma conversa telefônica entre o ex-governador Silval Barbosa e o desembargador Marcos Machado por ocasião da prisão da ex-primeira-dama do Estado, Roseli Barbosa, esposa de Silval Barbosa. E aí, a denúncia-crime é porque o promotor Marco Aurélio de Castro teria vazado o áudio dessa conversa telefônica entre o desembargador e o ex-governador. Esse é o meu destaque de hoje. Vamos respirar um pouco e daqui a pouco a gente segura mais. Olha, falando em áudio, Lúcio, você disse agora, eu também falo de um outro áudio, mas vazado aí, né? É uma polêmica com o PSL e o presidente Jair Bolsonaro. Eu quero destacar aqui primeiro o áudio. Primeiro a gente tem um áudio aí, né, do presidente Jair Bolsonaro e também de deputados falando dessa troca de líder na Câmara. Vamos conferir. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Reage agora numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você favorável à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta, e entrando o outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, de poder ter na mão atualmente o presidente, o líder aí, é poder indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. Então, ele falando do poder do líder na Câmara e falando dessa necessidade ali ele está articulando troca. para derrubar o líder, o delegado Valdir. Né? É inacreditável.
um presidente da República descer lá na questão interna da bancada para indicar um novo líder da bancada. Sabe qual que é o resultado disso? O Bolsonaro perdeu. O delegado Valdir foi confirmado como líder do PSL. Ou seja, o Bolsonaro não tem sequer a maioria dos deputados federais do PSL. Tem uma gravação. O delegado Valdir também teve um áudio aí vazado, direto do seu gabinete. O áudio foi publicado no site R7, em que ele falava o seguinte, abre aspas, vou fazer o seguinte, eu vou implodir o presidente. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Mas o presidente se presta para Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior, esse vagabundo. A reação indignada do delegado Valdir. E aí tem uma outra informação da Câmara dos Deputados ontem, porque aí ontem teria que ler na Câmara se a Câmara valida a lista que mantém o delegado Valdir na liderança do PSL. Ou seja, o delegado Valdir apresentou a lista com o maior número de assinaturas e, portanto, ele continua como o representante do PSL. Nem o PSL quer ver a cara do Bolsonaro e o Bolsonaro está querendo influir para derrubar o líder do PSL. E agora já estão pensando numa outra lista, não é isso? Estão pensando numa outra lista, viu, Antero? E pelo que fala aqui o delegado Valdir, ele tem gravações Do presidente. do presidente. Aí o presidente já disse, mas se gravou é ilegal. Pelo amor de Deus. Pois é, e o presidente também tirou a deputada Joyce Halsemann como líder do governo no Congresso. Só que daí ela falou à imprensa, ninguém teve a dignidade de vir falar comigo e me avisar. Eu fiquei sabendo pela imprensa, mas eu ganho uma carta de alforria, graças a Deus, disse ela no início da tarde de ontem ao site Folha de São Paulo. E agora o governo Bolsonaro tem 2 líderes do MDB, não é isso? Tem o líder do governo no Senado, freguês da PF. Freguês da PF, né? Da Polícia Federal, da Lava Jato, né? Que é o líder do governo lá no Senado. E agora tem um outro MDBista, o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. Foi escolhido para ser... Deputado Eduardo Gomes. Ou é senador ele? Me parece que ele é senador, Antero. Me parece que ele é senador. E eu voltando lá à questão que eu disse agora há pouco... O Eduardo Gomes é do Tocantins. É do Tocantins. Estão pensando o seguinte, numa outra lista, ainda para tentar derrubar aí o Valdir. O Valdir. Ainda para tentar derrubar o Valdir. Mas não vai dar certo. Essa outra lista. Uma informação aí, por enquanto, de bastidores. Né? Por enquanto, de bastidores. 5 deputados do grupo ligado a Bolsonaro teriam sido suspensos do partido. E, portanto, não poderiam votar, não poderiam assinar essa lista. E aí, por falar em lista, uma informação aqui que é relevante, né? Ainda sobre essa confusão aí da interferência do Palácio do Planalto lá para tentar resolver o assunto. A informação aqui é a seguinte, na reunião ocorrida no final da tarde, isso foi no final da tarde de quarta-feira, no gabinete da liderança do PSL na Câmara, deputados relataram que estavam sendo pressionados por Bolsonaro a assinar uma lista para destituir Valdir e apoiar o nome de Eduardo Bolsonaro como líder da bancada. 2 parlamentares relataram ter recebido os pedidos em reunião com o próprio presidente no Palácio do Planalto. Abre aspas. Os meninos chegaram lá e o presidente disse, assina se não é meu inimigo. Fecha aspas, diz um dos presentes. Abre aspas novamente. Eu não consegui não assinar. Fecha aspas. Respondeu o deputado Luiz Lima, que é do PSL do Rio de Janeiro. O deputado Loester Trutes, do PSL do Mato Grosso do Sul,
também confessou ter sido pressionado. Pois é. E confessou que assinou também, né? Porque chegar lá, o cara fica até com medo, né? O cara fica com medo, é pressionado dentro do Palácio do Planalto. E tem mais um detalhe. O presidente do PSL, Luciano Bivar, já demitiu o Flávio Bolsonaro da presidência do PSL do Rio de Janeiro. Tá. Agora, a Antéria Lúcio, e tem também uma A turma lá novidade aí. resolveu enfrentar mesmo. Mas Bolsonaro. só para complementar isso aqui, né, Era? Mas o presidente não gostou dessa questão aí que os deputados falaram, que foram pressionados, e disse o seguinte: olha, é uma desonestidade a divulgação dessa conversa, e sugeriu que teria sido grampeada. Aí ele disse o seguinte: olha, eu conversei com alguns parlamentares, me gravaram, deram uma de jornalista, eu converso com os deputados. É que o jornalista grava a entrevista para depois ele degravar, escrever a matéria, né? Deve ser isso que o presidente falou, né? E ele já identificou que... quem gravou, né? Ele já identificou quem gravou. Aí, quem acabou gravando ele foi, segundo Jair Bolsonaro, está convicto de que o deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará, foi o responsável pelo vazamento dos áudios em que ele articula a derrubada do delegado Valdir da liderança do PSL. Hoje vai ser aliás, ontem já foi um festival na imprensa nacional, né? E isso já teve repercussão em Mato Grosso, né? Ontem o Lúcio recebeu telefonemas de Brasília, olha... Será que o presidente tem... Eu sou amigo do presidente, o presidente não quis me chamar de traidor e não sei o quê. Agora ele é traidor para valer. Ele votou contra, né? O Nelson Barbudo votou no delegado Valdir, né? Nelson Barbudo, após jurar a fidelidade eterna, deputado de Mato Grosso, rompe com Bolsonaro. Nem Nelson Barbudo aguentou o Bolsonaro. Meu Deus do céu. Olha, Bolsonaro precisa diminuir o gênio, diminuir a temperatura, saber conversar, saber respeitar os deputados, tratar os deputados como se eles fossem deputados e não empregados de Jair Bolsonaro, e não empregados do clã dos Bolsonaros, parar do menino Carlos Bolsonaro, dar ordem para senador e para deputado federal, senão eles vão levar o governo, estão fabricando uma crise no governo que não é a oposição que está fazendo, é o partido do Bolsonaro. É o partido do Bolsonaro, mostrando, inclusive, que tem conversas não republicanas nessa questão do Bolsonaro. Quer dizer, o cara querer influir para ter um partido na mão. Pois é, Antéria, a última informação, né, que saiu ontem à tarde, que veio da revista Época, afirma que Bolsonaro suspendeu a indicação de Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos. A crise do PSL e a falta de votos no Senado para aprovar Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos fizeram Jair Bolsonaro suspender os planos de indicar o 03 para o posto em Washington. Interlocutores diretos de Eduardo afirmaram que o 0, como ele é chamado, e é 0 também as chances de Bolsonaro enviar a indicação em 2019, ou seja, o 03, como ele é conhecido, que é um dos filhos, e por conta de toda essa crise é 0 as chances de Bolsonaro enviar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Mas Washington. é fácil de entender isso, né? É fácil, porque... Sem voto, tá Não, eu vou dizer outra coisa. Como conseguir votos suficientes para indicar o embaixador do Brasil lá em Washington, né? Se essa mesma pessoa não conseguiu ser indicada para ser líder do PSL. Então, a justificativa, segundo as fontes da revista Época, é que após toda essa crise, houve uma reunião entre Eduardo, entre a família, e chegaram à conclusão de que é importante a presença na Câmara do deputado ao invés da embaixada. Só que ele não é o 03, o 03 é o Carlinhos, né? Ele é o 02. O 01 é o Flávio, o 02 é o... A Época traz como 03. A Época traz como 03. Eu acho que a Época errou. E repetiu mais uma vez, a Época 03. É boa, uma revista nacional. Deve estar no Jair como 01. É um clã, né?
Jair 01, Flávio 02, Eduardo 03 e o Carlinhos Bolsonaro 04. Isso é brincadeira de criança, né? A república dirigida por um clã. Ninguém votou nem no Flávio, pelo menos ninguém de Mato Grosso. Nem no Flávio, nem no Eduardo, nem no Carlinhos Bolsonaro, né? Para eles estarem dando tantas ordens assim. E aí, só para a gente situar bem aí o telespectador, né, Antero e Nayara? Tudo isso que nós falamos aqui, né? Toda essa discussão, essa confusão lá em Brasília, não é isso? Onde crítica, baixo nível, né? Eles desceram ao fundo do poço. Tiro, porrada e bomba, é assim que o pessoal fala. Para não falar que desceu ao esgoto, né? Teve cadela no cio, né? Que é a expressão que foi usada lá. Isso tudo por causa do laranjal do PSL. Foi o que detonou toda essa confusão aí no partido aí do presidente da República. Né? Até quem já saiu do partido está dando pitaco. Né? O Alexandre Frota, que era do PSL e foi para o PSDB, também está dando pitaco. O Bolsonaro acabou com o PSL. Agora é preciso esperar o seguinte, o que é que alguém aí do clã Bolsonaro, de que forma, né, vai se referir ao Alexandre Frota? Dá até medo, hein? Olha, agora só uma curiosidade. 4 deputados votaram tanto na lista do delegado Valdir quanto na lista do Bolsonaro. É vontade de rir. Que é o professor Josiel, Luiz Lima, Daniel Silveira e Coronel Crisóstomo. Eles 4 votaram nas duas listas. Nas duas listas. E agora eu quero uma avaliação. Será que eles se elegeram 2 vezes? Como é que é isso, né? Não queriam ficar mal com ninguém, né, Lúcio? Ou acabaram se indispondo com os dois lados. Tá fantástica a imprensa nacional, viu? O antagonista está trazendo, né? O líder do PSOL, guerra de gangues, fugiu do controle. As gangues do PSL estão brigando. Olha, a pessoa... Um presidente pois é isso que eu queria saber. Levar o debate a esse Então, nível. Eu quero saber a avaliação de vocês dois. A imagem, como fica o presidente? Ele fica enfraquecido diante desse racha, esse racha declaradamente escancarado para a população ver, para a imprensa noticiar. Como fica o presidente no meio de tudo isso? Antero e Lúcio, por favor. Olha, eu tenho preocupações com relação à continuidade do governo. O Bolsonaro tem caminhos ainda para fazer um bom governo. Mas esses caminhos exigiriam dele uma meia volta a volver. Ele teria que mudar um rumo e estabelecer diálogos mais civilizados com o Congresso. Definitivamente ele não tem maioria no Congresso. Aliás, definitivamente ele não tem maioria nem no partido dele. Quanto mais no Congresso. Esta é a prova mais do que provada de que a reforma da Previdência, o Brasil vai ter que agradecer ao Congresso Nacional. A economia brasileira vai ter que agradecer ao Congresso Nacional. A contribuição do Bolsonaro para o Rodrigo Maia na Câmara foi exatamente nenhuma e a contribuição do Bolsonaro para o senador Tasso Gereissati na reforma da Previdência do Senado é exatamente nenhuma. E será assim também com a reforma tributária. O Congresso, o risco que corre aí é o Congresso ignorar completamente, como está ignorando nas reformas do presidente Jair Bolsonaro, e conversar direto com Paulo Guedes. É um caminho melhor para o Brasil. Conversar com Paulo Guedes, etc. e tal, é que o problema é quem tem a caneta BIC, né? Ele só assina com BIC. Quem tem a caneta BIC é o presidente da República. E foi o presidente, né? O presidente que destituiu a deputada Joyce Halsemann da liderança do governo no Congresso. Exatamente. E não custa lembrar. E ela já avisou que o próximo a ser demitido é o general coordenador lá, o Ramos. Né? E não custa lembrar que ela foi muito bem recomendada para a liderança do governo no Congresso por um senhor chamado Rodrigo Maia. Pois é assim, não, e eu acho que o Bolsonaro está em popos de aranha. Quem viu a campanha em Mato Grosso sabe que o Barbudo apoiou de corpo e alma o Bolsonaro.
Não, eu vi um vídeo ontem, André. Eu vi um vídeo nas redes sociais ontem. O Barbudo não apoia mais o Bolsonaro. Eu vi um vídeo ontem numa rede social de uma fala do Barbudo lá no plenário da Câmara dos Deputados, né? Ele dando um recado para um colega dele, lá um outro parlamentar, que eu não me recordo o nome agora, onde Nelson Barbudo colocava lá toda a fidelidade dele ao presidente Jair Bolsonaro. Disse o seguinte: olha, eu estarei com o presidente até a morte. Ele usou essa expressão nesse vídeo. Daí porque, Lúcio, nós não temos que ter ligações com pessoas. A gente não deve se ligar a pessoas. A gente deve ser fiel a programas, a ideário, a políticas públicas. Por exemplo, o que nós devemos apoiar é a política pública de ajustar a economia brasileira, de ter mais bancos no Brasil, como prometeu o Paulo Guedes. É a política pública de redistribuir o dinheiro que fica concentrado lá em Brasília para estados e municípios brasileiros, como, aliás, eles estão cumprindo nessa questão do pré-sal. O que a gente tem que lutar é pela definição de políticas públicas, apoiar políticas públicas, apoiar projetos, apoiar ideias, e não essa fulanização. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Olha, o Brasil já está concluindo que é nenhum dos dois. Só antes do intervalo, eu quero destacar aqui a fala do advogado de Jair Bolsonaro, o Adhemar Gonzaga, que é ex-ministro do TSE. Ele disse ao site O Antagonista que o presidente da República está acompanhando o desenrolar dos acontecimentos envolvendo o PSL. Ele disse o seguinte: eu não sei o que o presidente vai fazer, ele está acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. E os acontecimentos são muito favoráveis a ele, no sentido de que o pessoal do comando do partido está entregando uma fartura de elementos de justa causa, de perseguição e descumprimento do programa, do Estatuto do Partido, comentou Gonzaga rapidamente por conversa ao telefone. Vamos então a um breve intervalo, na volta a gente continua com uma notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Chegou a hora de saber quem são os nossos cúmplices, quem nos ajudam a fazer o A Notícia de Frente. Lúcio. Vamos lá, Nayara. O Wendel, do bairro Lixeira, Valmir, o Francisco dos Santos, de Água Boa, Renê do Cochipó, Clodoaldo do Jardim Imperial, Ivonildo do Carumbé, Fátima do Costa Verde, Maurício de Aripuanã, Maurício Valcur, do bairro Poção, Fabrini, de Barra do Bugres, Zenil, do Residencial São Carlos, o Zé Carlos, lá do Renascer, João Rosa, do Dom Aquino, Nhozinho, do bairro Boa Esperança, Júnior, da Chácara dos Pinheiros, Benedito Arruda e a Ana Maria, que é lá do Jardim Universitário, aqui de Cuiabá, os cúmplices do A Notícia de Frente. Antero, temos mensagens? Temos mensagens. É até bom que eu vou explicar aqui. Bom dia, Nayara, Antero e Lúcio. Gostaria que o Antero me respondesse se ele afirmou que o prefeito tem que ganhar bem, porque assim não precisa roubar. Então, o político que rouba é porque ganha pouco? Não é porque entraram na política e já eram ladrões? Maurício Valcur do Poção. Não, quem rouba é ladrão porque é ladrão, independente do que ganha. Eu disse que o prefeito deve ganhar bem pelo seguinte: eu acho que o prefeito não pode ganhar menos do que um deputado federal, menos do que um deputado estadual, porque a responsabilidade do cargo de prefeito é maior. Eu estou pensando no cargo de prefeito, independentemente de quem esteja lá. Agora, também entendo de que serviço público é ônus, é renúncia, é compromisso com o setor público e que ninguém deve ser candidato a prefeito por causa do salário. Tem que ser candidato a prefeito por causa de um projeto de compromisso com a população. Mas muito obrigado, porque pelo menos você me dá oportunidade de receber. Bom dia, Nayara, Lúcio Antero. Concordo com o presidente da República. Ele
Estou falando do programa de ontem. A Globo nunca postou uma nota elogiando ele. Por isso, em minha casa, não assistimos mais a Globo. Esse governador Mauro Mendes vai ter o troco nas urnas. Plantou, vai colher. Ele está massacrando os funcionários públicos do Executivo. Vocês colocam o telefone para participar, mas não lê as minhas mensagens? Está aí, rapaz, que injustiça. Acabamos de ler. Fátima da Costa Verde. Obrigado, Fátima, pela sua participação, né? Aí tem uma outra aqui. Bom dia, meu nome é Elizabeth. Gostaria de saber por que a Gazeta aqui em Poconé não está pegando. Não sei. Carlão. Celso, alô, Carlão, alô, Celso. Carlão. Por que a Gazeta não está pegando em Poconé? Estão reclamando aqui. Agora vamos falar da Justiça, que acatou o recurso e suspendeu a CPI do Paletó, que investiga o prefeito Emanuel Pinheiro. Vereadores da oposição alegam interesses pessoais e partidários do presidente da Câmara, Misael Galvão. Vamos conferir na reportagem de Luciana Gavilha. O recurso foi impetrado mais uma vez pelo presidente da Câmara, o vereador Misael Galvão. A desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos decidiu em favor à Casa de Leis ao argumentar que a retomada dos trabalhos da CPI do Paletó só poderia acontecer após a análise do mérito do recurso contra a decisão do juiz Vlades Roberto Freire do Amaral, da 4ª Vara da Fazenda Pública. Esta é a 4ª decisão da Justiça em relação aos trabalhos da comissão. A judicialização da CPI ocorreu no passado pelo vereador Diego Guimarães, pelo fato de não concordar com a composição da comissão, que mantinha a base aliada do prefeito nas investigações, e ainda por 2 parlamentares que não assinaram o primeiro requerimento de instauração da CPI. Fica a nossa nota de tristeza, de repúdio e indignação com o que o Misael Galvão fez em recorrer. Acredito que ele deveria sim ter acatado a sentença de mérito, que já anunciou e reconheceu a ilegalidade na composição inicial da CPI, tendo também já um recurso de agravo de instrumento do Tribunal de Justiça julgado, reconhecendo a ilegalidade na composição da CPI do Paletó, e ter deixado que ela corresse normalmente. A desembargadora apenas tão somente cumprindo a lei, acolheu o recurso de apelação com efeito suspensivo. Com a decisão da Justiça, ficam suspensos os trabalhos da nova composição da CPI. Mas o que a Câmara de Vereadores deseja na figura do presidente Misael Galvão não é, de fato, extinguir a CPI, mas é fazer com que a Justiça, na análise de mérito, seja favorável à casa. Isso quer dizer que voltaria à primeira composição da CPI do Paletó, o que trariam para os trabalhos os vereadores Mário Nadaf e Adevair Cabral. Mas, de acordo com o presidente da CPI, se isso acontecer, será um grande retrocesso aos resultados, pois ele relembra que esses 2 parlamentares são da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro e os trabalhos, juntamente com eles, não foram fáceis. Após criada a CPI, nós tivemos inúmeras dificuldades com os membros Mário Nadaf e Adevair Cabral, desde não querer fazer uma sessão aberta à população e à imprensa. Já começou com essa dificuldade, a gente teve essa dificuldade desde a primeira reunião, dificuldade para aprovar oitivas, que sempre eu votava favorável, os 2 votavam de forma contrária. Uma CPI ela tem que avançar a investigação, não se apequenar, se diminuir nas investigações e restringir cada vez mais. O presidente da Câmara, Misael Galvão, não quis gravar entrevista nem dar declarações em relação aos recursos apresentados por ele à Justiça para impedir os trabalhos da CPI e nomeou o procurador da Casa para manifestar o entendimento da Justiça e os anseios do presidente da Câmara. Ela teve a sensibilidade que se espera do judiciário e acolheu os nossos argumentos e determinou a suspensão da decisão de primeira instância até um julgamento de mérito, onde ela vai poder avaliar de forma exaustiva todos os argumentos que nós estamos trazendo, defendendo que não houve qualquer irregularidade naquela primeira CPI, que ela seguiu exatamente o trâmite da casa, respeitando o regimento interno,
e as normas que regem a matéria. O parlamento recebe críticas por seus próprios pares em alegar que o presidente da casa, Misael Galvão, tem grandes interesses pessoais e partidários ao tentar impedir o andamento da CPI, ainda mais com a nova composição. O presidente Misael Galvão se figura aí na grande mídia como um possível vice-prefeito numa candidatura em 2020 do Emanuel Pinheiro. A barganha por cargos, a gente ouve rumores que está acontecendo e continua acontecendo nos diversos núcleos da Prefeitura de Cuiabá, e vereadores que querem se acomodar na base do prefeito para que estejam bem posicionados para o pleito de 2020, seja numa candidatura a vice-prefeito, como é pretendido, me parece, pelo Misael Galvão, e outros vereadores que buscam a reeleição. Nosso presidente, de forma protelatória, começa a recorrer, em vez de defender o parlamento, acaba defendendo uma protelação de uma investigação que só traz benefícios para o prefeito municipal. A gente exerceu o direito da casa de apelar dessa decisão, buscar a suspensão agora junto ao tribunal, porque nós entendemos que o processo inicial ele foi correto. Os argumentos eles estão todos no processo, foram colocados na apelação, o processo ele foi correto. Eu não vejo qualquer irregularidade na primeira CPI com a composição do membro Adevair e Mário Nadaf. E aí, só lembrando e reforçando o que a Luciana disse durante a matéria, o presidente não quis conversar com a reportagem da TV Vila Real. E já tem reação aqui dos internautas. Muitas. Damares de Souza, Cuiabá. Misael, coloca a mão na consciência. Por que não deixou que a CPI fosse para frente? Estamos de olho em você, um presidente da Câmara que só pensa em si mesmo e no prefeito, é claro. Obrigado por ler minha mensagem. É a opinião da Damares de Souza, Cuiabá. Eu sempre fui de opinião que o Misael não tinha que colocar a mão nessa cumbuca. A crise não era dele, a crise era do Justino. Ele trouxe a crise para o colo dele. O Misael está se enfraquecendo em nome do prefeito Emanuel Pinheiro. Vale a pena isso? Ele tem certeza absoluta? Depende da intenção. Eu ia falar ontem, justamente Lúcio, isso. eu tive a oportunidade de entrevistar o vereador Abílio, e o vereador Abílio disse o seguinte: isso aí não vai dar em nada, porque veja você como que os factoides funcionam dentro da Câmara. E o vereador Abílio acabou assim soltando isso sem querer no microfone da Capital FM. Não, isso não vai dar em nada, lá dentro da Câmara os vereadores já falaram, o Emanuel garantiu para eles. Ou seja, os vereadores da base do prefeito estão dizendo para os vereadores da oposição o seguinte: vocês são os palhaços. Porque Emanuel já acertou com o Poder Judiciário, está tudo certo. Emanuel garantiu. Podíamos indicar os membros para compor que isso seria suspenso. Está vendo como foi suspenso? Emanuel já garantiu, não vai dar em nada, no mérito o Judiciário vai julgar a nosso favor. Diante dessa informação... O vereador Abílio chegou a dizer diante dessa que no mérito vai julgar a favor do Emanuel. Eu falei: Abílio, você está enganado. Mas diante dessa... Pode até julgar, mas o Emanuel não tem essa força no Judiciário. Agora, Antero, diante dessa informação do vereador Abílio Júnior, né, de que teria uma combinação, né, ele estava falando isso explica aquele pedido de adiamento por 10 dias, então. Ele está dizendo... Não, explica duas coisas. Explica que os vereadores, Toninho e Joelson, só aceitaram participar da CPI porque o vereador sabe que tem desgaste participar de uma CPI dessa para não apurar. Para apurar, não. Para apurar, está fazendo o papel dele, etc. e tal. Agora, se vai participar de uma CPI para não apurar, aí tem desgaste. Mas que só aceitaram participar, essa é a tese. Porque o Emanuel garantiu, pode dar o nome, colocar lá, que não vai ter sessão nenhuma, não vai ter desgaste nenhum. Você se lembra do que nós conversamos aqui, Antero? Quando eu disse assim: olha, o vereador Sargento Joelson, talvez ele entre com um pedido para se afastar da CPI do Paletó, porque estaria sobrecarregado com outro trabalho de elaboração de um novo regimento lá da Câmara. Lembro. Sabe o que aconteceu? Ele não pediu afastamento da CPI do Paletó. Ele pediu afastamento do outro trabalho, do regimento, para ficar na CPI do Paletó. Mas eu acho o seguinte: primeiro, que eu tive a oportunidade de esclarecer para o vereador Abílio, e disse ontem aqui, inclusive, que a decisão da desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos não pode ser confundida, gente. A desembargadora está absolutamente correta. Ao interpor o recurso de apelação,
A desembargadora, o recurso de apelação gera efeito suspensivo. O simples fato de ter sido protocolado e mandado para a decisão da desembargadora, a desembargadora é obrigada a conceder o efeito suspensivo. Não é o mérito. Não é o mérito da discussão. O que ela fez é absolutamente correto. E essa desembargadora é uma desembargadora que merece realmente a reverência da sociedade cuiabana. Eu já li decisões espetaculares da desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos. Qualquer que seja a decisão dela, eu tenho certeza absoluta que vai ser fruto da sua convicção a respeito do que está no processo. Porque muitas vezes a gente conversa uma coisa aqui na imprensa e não é isso que está no processo. Aí você vai lá no processo, tem uma coisa completamente diferente. Mas minha opinião pessoal, o Tribunal de Justiça vai decidir rapidamente isso e eu, sinceramente, eu não acredito. Não é que Emanuel, ninguém controla o Poder Judiciário, Mato Grosso. Não tem esse político que tem o poder de dizer o Poder Judiciário vai decidir assim, a meu favor ou contra mim. Isso aí é conversa, talvez seja até uma forma dos vereadores do lado do prefeito se vangloriarem de que eles estão fortes, de que eles têm a força, de que todo mundo está com eles, mas isso não é verdade. E, Antero, já que estamos falando na Câmara Municipal, vamos para o seu comentário que tem a ver com um vereador, não é isso? Uma possível cassação, de novo Abílio na mira? De novo Abílio na mira. E de novo Abílio na mira por um pedido de um diretor do Hospital São Benedito, né, que foi vereador de Cuiabá, foi secretário do Emanuel, é diretor do Hospital São Benedito, é suplente, é o primeiro suplente do vereador Abílio. Então ele está pedindo a cassação do Abílio, porque Abílio teria cometido falta de decoro parlamentar, quando ele foi até o Hospital São Benedito e exigiu alguns documentos e obteve documentos que estão hoje incriminando algumas autoridades lá do Hospital São Benedito. O Abílio foi lá buscar esses documentos como presidente da CPI da Saúde, porque ele podia ir, principalmente se tivesse, como parece que tinha, uma autorização do coletivo, né, que foi aprovado um requerimento para buscar alguns documentos. CPI pode determinar a busca e apreensão. Então ele pode perfeitamente ir lá e falar assim, olha, entra aqui no computador, imprime essa lista, abra essa gaveta, eu sei que tem aí. Ele já tinha denúncias de dentro. O problema é que a turma do Emanuel está dormindo com o inimigo. O Abílio sabia em qual gaveta estava, por exemplo, a lista dos vereadores que estavam indicando cargos dentro do Hospital São Benedito. Oséias Machado, que é o autor da denúncia, Oséias Machado é ex-vereador de Cuiabá, é ad nutum do Emanuel, é um empregado do Emanuel, ele pode ser demitido pelo prefeito Emanuel, então ele tem que fazer o que o Emanuel manda. Agora veja que situação fica exposta à Câmara. E tinha gente na Câmara feliz da vida. Olha, agora nós vamos ter oportunidade, mais uma vez, de poder caçar, de poder intimidar, de poder emparedar o vereador Abílio. Pelo amor de Deus, cara. Quer dizer, é a Câmara descer ao mais baixo nível. É a Câmara confessar que um cidadão ad nutum do Emanuel pode dirigir a Comissão de Ética da Câmara. O Abílio vai ser processado na Comissão de Ética porque ele foi lá no hospital e pegou documentos autorizado por uma CPI, que é um instrumento do Poder Legislativo, cuja CPI, cujos documentos, ele os entregando ao Ministério Público, gerou a Operação Sangria, que prendeu o secretário e que prendeu o subsecretário. É por isso que ele vai ser cassado? É o Abílio que está fazendo falta de ética?
Eu falei, Abílio, nem se você tiver muita sorte. Se você tiver muita sorte, você vai ser caçado mesmo. Porque o Poder Judiciário, diante disso, manda você voltar em 30 minutos. Eu, sinceramente, eu não sei aonde a Câmara vai chegar. Na verdade, existe... A Câmara quer que haja um concurso público. Qual título é pior do que a Casa dos Horrores? Porque isso está pior que a Casa dos Horrores. Essa coisa de lenga-lenga, essa coisa... Existe uma insatisfação muito grande com o Abílio, com o vereador Abílio, mas internamente, não existe? Pode existir, ser uma perseguição. Pode existir, mas e daí? As pessoas podem não gostar não, que a Abílio é careca, que ele não tem olhos azuis, que não é loiro, que não é bonito. Ele desagrada, ele desagrada a administração. Porque é o seguinte, ele é teimoso, né? Teimoso. Ele insiste. Ele provoca, né? Que deve ser aplaudido. Sim, ele insiste em fiscalizar. Aliás, esse é o papel do vereador. Não é, senhores vereadores? Não é o que todos deveriam fazer? Fiscalizar como o dinheiro público está sendo aplicado? E a raiva, esse o papel? E a raiva dos colegas é que ele expõe essa fiscalização. Não é a raiva aí desses eu colegas. acho que ele, desse ponto, eu discordo dele. Eu também, quando estive no parlamento, tanto na Câmara de Cuiabá, como deputado federal, como na condição de senador, eu sempre fui muito contundente nas minhas posições. Mas nunca fui debochado. O Abílio chega a debochar dos outros. Ele chega a ser irônico. Ele chega a ser jocoso. Eu não gosto da ironia. Mas isso não é falta de decoro. Ele gravar o que o vereador está falando lá não é falta de decoro. Aliás, eu acho que as sessões todas deveriam ser gravadas. Eu acho que a política deveria ser um grande Big Brother. Você já pensou, na hora que nós conquistarmos na República, que o prefeito Emanuel Pinheiro não pode ter nenhuma audiência sem que seja gravado? Sem que seja filmado aos olhos da opinião pública? Olha, a gente evitaria uma série de problemas. Já pensou o governador, presidente da República, tendo todas as audiências filmadas ao vivo? A gente saberia tudo. É o futuro, né? De uma certa forma, ele faz o papel do futuro. Ele faz o papel que as pessoas estão gostando. Tomara que isso seja regulamentado e seja obrigatório. Homem público não pode ter conversa particular. Por exemplo, Antero, você falava em ironia. Né? Eu vou fazer uma aqui. Né? Você gosta. Ironia não é crime, não é isso? Não é. Por exemplo, dentro do que você falou aí, Silval Barbosa já fez isso, né? O ex-governador Silval Barbosa. Mas não era com essa intenção, né? Ele gravou um monte de gente, mas não era com essa intenção de mostrar a transparência, né? Era outra coisa. Era só para se proteger. Isso, para se proteger. Se eu for preso, eu digo que não era só para mim. Pronto, ele gravou essa turma toda de bacanas aí, né? Nayara, amor, é para eu ficar quieto? Vamos para o intervalo? Vamos lá para o intervalo e a gente volta com a notícia de frente. Então, continua aqui com a gente na TV Vila Real. Voltamos com a notícia de frente e na Assembleia Legislativa, a CPI da renúncia e sonegação fiscal retoma as oitivas e ouviu ontem o presidente executivo da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a Sêmia Mauad, conta pra gente. A CPI da renúncia e da sonegação fiscal ouviu desta vez o vice-presidente da FECombustíveis, José Camargo. Na verdade, esse é um setor onde há muitas dúvidas. É um dos setores que mais contribui para a arrecadação do Estado. Ano passado foram mais de 2 bilhões e 300 milhões arrecadados só no setor de combustíveis. E a Secretaria de Estado e Fazenda emitiu um documento dizendo que nesse setor houve em torno de 600 milhões de reais de sonegação. O depoente começou fazendo uma apresentação sobre o mercado de combustíveis aqui no estado e apontou as principais fraudes praticadas no setor. Uma outra fonte de práticas concorrenciais irregulares, fraudes volumétricas. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver nos noticiários as famosas bombas baixas. Ou seja, lá no visor da bomba
ela marca lá 10 litros, 20 litros, só que no tanque do veículo entra bem menos, 19, 18, dependendo do olho grande do comerciante inescrupuloso. Outro depoimento bastante esperado é do ex-governador Silval Barbosa, que chegou a ser cancelado pelo deputado Carlos Avalone e não foi remarcado. E o que nós queremos do ex-governador é que eles nos mostrem como era praticada a sonegação na sua gestão. Quais os passos que a sonegação, quais os agentes públicos que participaram, quais os setores da administração pública extremamente vulneráveis à sonegação, para que a gente possa ir aperfeiçoando a legislação e fechando essas brechas. A expectativa de ouvir outras pessoas vem em meio a uma possível suspensão da CPI, já que a equipe técnica que trabalha na comissão não estaria recebendo pagamento desde abril deste ano. Não corre nenhum risco de ser cancelada, que pese muita gente torcer para isso, especialmente gente poderosa, rica, que ficou rica às custas do poder público, das benesses do poder público, na aba do chapéu do poder público, mas nós vamos insistir em fazer o caminho contrário da correnteza. Vamos nadar contra a correnteza e vamos tentar chegar em quem quer que seja, doa quem doer. E agora o Supremo Tribunal Federal acabou de liberar para o Tribunal de Contas do Estado toda a movimentação das exportações de Mato Grosso no período de 2013 a 2016, que envolve quase 200 bilhões de reais. E nós queremos também compartilhar essa documentação para estudar e entender o caminho da sonegação em Mato Grosso. Com imagens de Aguinaldo Cavalcante e apoio técnico de Jean, Sêmia Mauad, para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Vamos então para o seu comentário, Lúcio. Vamos lá então, Nayara. Meu comentário é o seguinte, é que o ex-coordenador do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado aqui de Mato Grosso, o promotor Marco Aurélio de Castro, foi denunciado ao Tribunal de Justiça pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira. Isso aí tem a ver com um caso já relativamente antigo, né? Lá de 2015, e envolveu o ex-governador Silval Barbosa e o desembargador Marcos Machado por conta de uma conversa telefônica que foi interceptada e depois vazada. Na denúncia aqui feita ao Ministério Público consta o seguinte, a denúncia, o denunciado Marco Aurélio de Castro, prevalecendo-se da sua condição de coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, quebrou o segredo de justiça, repassando a terceiros não identificados áudios captados em interceptação de comunicações telefônicas, da qual ele teve acesso em razão do cargo que ocupava. E aí, o caso é exatamente esse que eu falava aqui agora há pouco. Um diálogo que ocorreu em 21 de agosto de 2015 entre o ex-governador Silval Barbosa, marido de Roseli de Fátima Meira Barbosa, e uma pessoa que, conforme apurado, fazia uso, isso daqui consta aqui da denúncia do procurador do Ministério Público, e uma pessoa, conforme foi apurado, que fazia uso de um telefone cadastrado em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e que depois se constatou que estava disponibilizado para o gabinete do desembargador Marcos Henrique Machado. E aí, o diálogo aqui que é referido, num primeiro momento, que o interlocutor de Silval da Cunha Barbosa estaria, de alguma maneira, tentando interceder perante a Corte de Justiça mato-grossense em favor de Roseli Barbosa, que, por aqueles dias, por meio dos seus defensores, teria aí um habeas corpus em busca da sua liberdade, porque ela tinha sido presa em função de uma operação do Ministério Público Estadual. E aí a história aqui é a seguinte: quando tomou conhecimento
da interceptação daquela conversa. Isso ocorreu em 16 de setembro de 2015. O promotor de justiça, que estava à frente dessa ação penal, Marcos Bulhões, telefonou para o coordenador do GAECO, Marco Aurélio de Castro, informando-lhe o ocorrido. E aí, diante disso, e aí é grifado aqui, né? É grifado na denúncia. Ainda que estivesse no gozo de férias compensatórias, o acusado, Marco Aurélio de Castro, não hesitou em agendar uma reunião para o dia seguinte pela manhã nas dependências daquele órgão ministerial para ouvir o referido áudio e deliberar sobre as providências que deveriam ser tomadas. E aí, o que é que aconteceu depois disso? Era uma operação, né, em segredo de justiça, que corria lá também na 7ª Vara Criminal. E aí a denúncia diz o seguinte: aqueles áudios gravados em CD-ROM e que foram entregues pelo policial militar Antônio Domingos de Macedo ao denunciado por exigência deste último, lembrando o denunciado Marco Aurélio de Castro, contendo os diálogos travados entre Silval Barbosa e, conforme se confirmou depois, o desembargador Marcos Henrique Machado, desapareceram dos arquivos da coordenação, pois foram repassados no final da tarde daquele mesmo dia pelo promotor de justiça Marco Aurélio de Castro a terceiros não identificados e, por conta disso, aquelas conversas, logo no início da noite, foram exibidas com exclusividade, entre aspas, em um telejornal da TV Centro-América, afiliada da Rede Globo, causando naturalmente, diz a denúncia aqui, uma enorme repercussão no meio social. E aí eles destacam aqui, o procurador do Ministério Público destaca aqui na denúncia dele que a titular lá da 7ª Vara Criminal não deixou de expressar lá o inconformismo com o vazamento daqueles áudios. E aí continua aqui a denúncia, acabou se revelando inequivocamente, diz aqui a denúncia, a autoria delitiva, ao passo que a materialidade, para além de notória, está evidenciada nas reportagens veiculadas na imprensa em geral, que revelam o conteúdo dos multicitados diálogos interceptados no curso das investigações e que, por evidente, torna-se a dizer, estavam sob o manto do sigilo. E aí, diante disso tudo aqui, de que foi quebrado o segredo de justiça e pela denúncia exatamente por quem era o coordenador do GAECO na época, né, o promotor Marco Aurélio de Castro, que a notificação pessoal do denunciado para querendo apresentar, isso aqui faz parte aqui da denúncia, né? E aí foi encaminhada esta denúncia aqui do Procurador-Geral do Ministério Público ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi encaminhado lá ao presidente do TJ, Carlos Alberto Alves da Rocha. E aí se pede aqui que seja recebida a presente denúncia por esse egrégio Tribunal de Justiça e que, após o recebimento, que seja determinada a citação do denunciado. E aí eu quero destacar aqui as testemunhas que foram elencadas, né? São várias, né? 5 testemunhas ao todo. Um é o promotor Marcos Bulhões dos Santos, o outro é o policial Antônio Domingos de Macedo, e aí tem Selma Rosane Santos Arruda, que era a juíza da 7ª Vara Criminal, o desembargador Marcos Henrique Machado e uma pessoa também que ficou muito conhecida aqui, que é o Gerson Luiz Ferreira Correia Júnior, que é policial militar, que teve o nome dele muito divulgado na apuração aí da Grampolândia Pantaneira, que é outra grande polêmica que se instalou
com crimes denunciados, não é isso? Mas que ainda não tem uma conclusão. Portanto, o procurador Marco Aurélio de Castro foi denunciado criminalmente pelo Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E isso depois de um trabalho do NACO, né? O Procurador-Geral recebe esse trabalho do NACO, valida o trabalho do NACO e encaminha ao Poder Judiciário. Tanto é que a denúncia vai assinada pelo Procurador-Geral do Ministério Público e pelo coordenador do NACO, o Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda. Pois é, que foi onde foi feita toda essa apuração. Primeiro eu quero aqui, eu creio que é meu dever, até porque eu disse aqui, mas o Ministério Público vai investigar o Ministério Público. Isso é a mesma coisa que pedir para o PT investigar o Lula. E eu sou, por uma razão de consciência, obrigado aqui a cumprimentar e a parabenizar. Aliás, essa sempre foi a imagem que eu tive dele. O Procurador-Geral de Justiça, que faz realmente um ato histórico em Mato Grosso. Histórico. E também o doutor Domingos Sávio, que é um homem honrado. Acho até que eles devem estar fazendo isso com o coração sangrando. Porque o promotor cometeu esse erro, mas ele deve ter qualidades na convivência lá dentro do Ministério Público. Mas a lei é para todos. Se é proibido o vazamento, é proibido o membro do Ministério Público vazar. Se este promotor, que era o coordenador do GAECO, era o homem encarregado do vazamento para uma determinada emissora de televisão, e aí não é confissão de jornalista. O jornalista não disse quem vazou, não. Não tem nenhum jornalista aí no rol de testemunhas. Não, não tem. Isso aí é apuração mesmo do Ministério Público. O Ministério Público é que chega a essa conclusão. Então eu quero cumprimentar o Ministério Público, cumprimentar o Procurador Domingos Sávio e cumprimentar o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira. Porque é histórica essa medida e permite até algumas deduções. Quem vazou isso não pode ser muito diferente de quem vazou a conversa do Gilmar com o Silval, né? Do ministro Gilmar Mendes com o Silval Barbosa, né? Olha, essas coisas o Ministério Público tem que parar de fazer. Se você tem a interceptação, se essa interceptação é legal, você não pode expor pessoas, até porque não tinha nada, vezes nada, na gravação que desabonasse o procurador Marcos Machado. Aliás, ex-procurador e atual desembargador Marcos Machado. Mas a tentativa era de emparedar o Marcos Machado, era de intimidar o Marcos Machado. Então, parabéns à Procuradoria-Geral de Justiça. Parabéns ao doutor José Antônio Borges. Eu acho que é um ato histórico no Ministério Público de Mato Grosso. Lúcio, obrigada. Isso, só para encerrar o seguinte, e isso dá força quando eles absolvem também. Né? Porque quando eles absolvem é porque realmente não encontraram motivos para condenar. Eu acho que faz a população acreditar na instituição. Então, parabéns. Esse é o MP que a gente sempre defendeu. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Antero. Bom dia. Bom dia. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.